Vamos dar sequência, então, à nossa leitura, o Evangelho de Mateus. E se você quiser começar do princípio, se você começou por esse vídeo, volte ao princípio. Tem desde o primeiro até aqui o 20. E se você chegou até o 20, você já é um vencedor, porque você vem perseverando. A leitura é muito importante. É igual um alimento diário, Se você começa a se alimentar saudável, você come bons alimentos, ele vai nutrir o seu corpo, ele vai trazer nutrientes, forças para o seu corpo. E ele vai combater com anticorpos os vírus ou qualquer outra coisa estranha no seu corpo. Então a palavra de Deus é a mesma coisa. Ela é um alimento diário que nós devemos conservar todos os dias, para que esse alimento diário nos torne fortes espiritualmente para podermos vencer nossas lutas, nossas batalhas espirituais. Você tem o seu homem interior e é ele quem precisa vencer. Vamos pedir a direção de Deus? Então, meu Pai, que o Senhor nos fortaleça através da Tua palavra, que ela venha nos fortalecer e edificar a casa espiritual para a Tua morada. E por isso abre o nosso entendimento, meu Deus, e fala conosco. Amém. Então, ele começa dizendo: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores à sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelo derradeiro até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajuntaste tu comigo? Não ajustastes, tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos ler o que o Bispo Macedo diz aqui na mensagem dele. Ele diz: os trabalhadores na vinha. A vinha representa o reino de Deus neste mundo, cujo objetivo é a salvação das almas. E o próprio Altíssimo, quem escolhe pessoas para o serviço do seu reino, da sua obra. E um dia ele ajuntará os seus servos para dar a recompensa a cada um. O seu critério de julgamento na hora de distribuir o galardão de cada servo não será o tempo de serviço prestado, mas a maneira como este servo serviu. A grande diferença entre o reino dos céus e o reino deste mundo é que no primeiro a recompensa é medida pelas nossas intenções. Por isso vale a reflexão: temos trabalhado apenas pela recompensa ou pelo prazer em servir a Deus? O trabalho mais apreciado é que mais agrada ao Espírito Santo, e que
e aquele que é feito no primeiro amor, pois é sincero, puro e verdadeiro. Há pessoas que não aparecem para os homens, mas são muito conhecidas por Deus, pois vivem em comunhão com Ele. Então, o que eu tiro para mim dessa meditação, né, do homem que assalariou aqueles homens, é que nós não podemos estar olhando para ninguém. Às vezes você julga, né, a pessoa pelo que ela está fazendo, pelo que ela é, mas nós não podemos julgar pelos que os nossos olhos veem, mas pelo que Deus, pelos olhos de Deus, porque Deus vê aquela pessoa de uma forma diferente que nós. Então, aqueles primeiros acertou um salário com o homem e decidiu ir. Trabalharam mais, muito mais, sem dúvida alguma. Mas os últimos trabalharam muito menos porque chegaram por último. Mas o salário que o homem, o senhor da vinha, contratou eles era o mesmo. Os primeiros não deveriam ter ficado revoltados com os últimos, porque eles tinham acertado um valor. Assim é você hoje. Às vezes você fica olhando, mas eu não vou fazer porque ninguém faz. Eu não vou trabalhar porque ninguém está trabalhando. Eu não vou desenvolver isso porque ninguém quer desenvolver isso. Faça o que você tem que fazer sem esperar nada dos outros. Age você como você deve agir sem esperar nada de ninguém. Você faça independente, até porque para quem nós estamos fazendo? Por exemplo, eu estou aqui gravando, né? Essa meditação, lendo a Bíblia, para quem que eu estou gravando? Eu não sei. Mas se eu puder, através dessa gravação, ajudar uma pessoa, eu vou estar feliz. E eu sei que o Espírito Santo, ele vai produzir isso. Porque é ele quem entra em ação quando nós lemos a palavra dele. Ele trata de esclarecer, abrir o entendimento e fazer a pessoa entender, compreender qual é o desejo dele para a vida daquela pessoa. Vamos continuar então meditando agora no versículo 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Antes da gente ler o pedido aqui da mãe dos filhos de Zebedeu, né? Eu quero só que você entenda, a crucificação era um ato tão extremo, era algo tão assim duro para aquela época. Hoje não. Hoje nós olhamos para a cruz, nós sabemos que aquilo ali é um símbolo da vitória de Jesus Cristo, que ele cravou sobre ele os nossos pecados, morreu e ressuscitou. Mas naquele tempo não. Quem morria crucificado? Somente os ladrões, aqueles dos piores. Era a pior morte que um ser humano poderia ter. Para você ter uma ideia, um romano, por exemplo, ele querendo xingar o outro, poderia chamá-lo de cruz. É que nós não fazemos essa ideia, não temos essa noção. Mas imagine naquele tempo, né? Então, a morte mais honrosa para uma pessoa seria ela morrer de espada, cortada a cabeça, enforcada, enfim, dessa maneira. Mas crucificada era a pior coisa que poderia existir. É como se pegasse o nome daquela pessoa e jogasse o nome dela no lixo, dissesse que ela não prestasse para nada. E Jesus estava falando isso com os discípulos. Imagina a cabeça deles, o que se passava naquela hora, né? Eles deveriam ficar muito escandalizados. Paulo falou isso, né? Ele falou que a cruz, ele foi um escândalo para muita gente. E aí ele diz no 20, então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e dizendo-lhe um pedido, fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe, que queres? Ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabes o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber?
e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhe eles: podemos. Disse-lhes ele: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o meu batismo, com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Então, e quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Quer dizer, eles estavam preocupados com honras, né? Com honras. Porque assim, aqui no mundo, o ser humano é assim. Ele quer fazer alguma coisa, um bem, ou ele quer fazer um serviço, mas ele quer ser reconhecido pelo que ele fez. Ele quer que as autoridades vejam, note e venham honrá-lo, né? Publicamente, para que todos reconheçam que ele foi um homem bom. E Deus, ele está mostrando o contrário, que a recompensa não vem dos homens, mas vem de Deus, né? O assentar-se a esses tronos, como ela pediu para os filhos, não pertencia a Jesus, mas a Deus. Então as obras deles iam falar. Agora o batismo que Jesus seria batizado e eles também seriam, era a morte. Jesus estava dizendo que seria crucificado. E eles dizendo, não, sim, eu posso, de fato. Ambos, né, que foi feito esse pedido, ambos morreram depois de uma forma muito cruel. E aí diz lá os discípulos ficarem indignados com aquilo ali, né? No 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer grande, seja vosso serviçal. Então quer dizer, a matemática de Deus é diferente da dos homens. Se alguém quer ser grande, né, primeiro precisa servir os demais. É diferente. Jesus não estava ali no sentido de ser servido pelos seus discípulos. Ele estava servindo os discípulos, ensinando eles. Então essa é a diferença do Senhor e do servo. O servo, ele quer sempre diminuir, para que o Senhor possa sempre crescer através dele. No 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? Disse-lhes eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Que maravilhoso! Sabe o que eu posso concluir dessa última parte? A perseverança. Enquanto eles estavam gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós, a multidão tentava calar. Assim é o mal, né? O mal se levanta tentando calar sua voz. Os problemas, eles se levantam tentando calar a voz da sua fé. Mas você não pode deixar que nada absolutamente venha calar a fé que Deus te deu, que move montanhas, que provoca o milagre, tá certo? Espero ter ajudado você. Amanhã voltamos, continuando a meditação do Evangelho de Mateus. Que Deus abençoe e ilumine você.